E não é assim, Adriana? Ah, eu acho também, é melhor esperar. Enquanto o certo não vem, não fique com os errados. Agora vamos às notícias, então. Olha, 60 anos de rock and roll retratados em uma exposição em São Paulo. O Bruno Bernardi, nosso roqueiro do programa, foi conferir de perto. A maior exposição sobre rock and roll da América Latina está no Brasil, aqui na Oca do Ibirapuera. E aí, let's rock? José Antônio Algodoal, que é o curador da mostra, está aqui. É muita pretensão de dizer que isso aqui vai contar a história do rock and roll? Não só a pretensão, como não é a nossa intenção, né? A história do rock é uma coisa muito extensa, muito grande para a gente contar. Essa exposição é muito grande, é a maior já feita sobre o assunto, são 10.500 metros quadrados e mesmo assim não seria suficiente. A nossa intenção é ter uma imersão aqui no mundo do rock. Acho que quem gosta de rock pode vir aqui, ver, rever algumas coisas, quem não gosta também pode vir descobrir algumas coisas. A intenção é essa, uma experiência rock and roll, mais que a história. E está dividido por década, aqui 50, 60 é um zigue-zague. As pessoas queimando discos dos Beatles, depois que ele falou, que o John Lennon falou que os Beatles eram mais populares que Jesus Cristo. Por outro lado, tem aqui a Jovem Guarda, o grande movimento musical dos anos 60, que eu acho, na minha opinião, foi o que levou o rock ao grande público aqui no Brasil. Dá pra dizer que a grande revolução do rock and roll foi o final da década de 50, começo da década de 60, ou talvez até a década de 70, com os Beatles. Eles revolucionaram o rock and roll? Sem dúvida, os Beatles foram grandes revolucionários, mas se eu tivesse que eleger, eu sou um Beatlemaníaco, assim, de alma, mas se eu tivesse que eleger uma figura principal, acho que seria o Elvis. Eu acho que o Elvis é um cara que os Beatles admiravam, a gente não precisa falar mais nada, né? O deus do rock. Sim, acho que se tivesse que eleger um, talvez fosse ele. Década de 70, que a gente tem algumas polêmicas, né? Acho que foi uma década também conturbada pro rock and roll, né? 77 foi o ano do punk, que acho que talvez tenha sido o último grande movimento contestador do rock. E pro Brasil também, né? A gente tá mostrando aqui a parte do rock and roll. Acho que uma grande coisa no Brasil que chamou muita atenção foi o próprio Rock in Rio, né? Foi. O Rock in Rio, na verdade, acho que chamou atenção para aquele movimento que chamavam de, hoje em dia é conhecido como BROC, né? BR Rock, né? Que foi a época que surgiu Blitz, Paralamas, Barão Vermelho, Kid de Abelha. Quer dizer, foi uma época que o rock nacional teve uma atenção muito grande e tinham compositores incríveis. A gente teve o Cazuza. De correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado. Falando um pouquinho de década de 90, você acha que uma grande perda, ou duas grandes perdas, né, da década de 90, são esses dois ícones aqui? Kurt Cobain, Nirvana, com esse álbum que foi eleito um dos melhores de rock and roll do mundo, Nevermind, e também a morte do grande Freddie Mercury, vocalista e grande líder do Queen. Você acha que a década de 90 ficou marcada por grandes perdas? Eu prefiro ver pelo lado positivo, né? Sempre, né? Sabe, assim, Kurt Cobain morreu, mas a gente ganhou o Foo Fighters logo depois. E teve grunge, né? O grunge, eu acho que foi, depois do punk, foi o maior movimento no sentido da liberdade, aquela coisa de você consegue fazer na sua garagem, criar um som. Eu acho que essa chamada de liberdade, essa chamada para molecada, vem que você também pode fazer, eu acho que é sempre muito bom. O rock and roll tem uma influência que vai muito além da música, né? É uma coisa que é engraçada que muita gente fala assim, olha, eu não gosto de rock, mas gosto de Beatles e gosto de Stones. Então, quer dizer,
O rock permeia a vida da gente, não tem jeito. No subsolo da exposição, 3 grandes fotógrafos e grandes artistas. Explica um pouquinho como é que funciona. Metade desse andar aqui é dedicado àquele que é reconhecidamente o maior fotógrafo da história do rock, é o Bob Gruen. E o John foi uma das pessoas das quais ele ficou amigo, né? O John assim, tinha uma confiança muito grande, uma proximidade muito grande com o Bob Gruen. Quando nasceu o segundo filho do John, em Nova York, o Sean, ele ligou para o Bob Gruen, para você ver o nível de confiança, assim, vem aqui fotografar a família. Estamos no primeiro andar da exposição, aqui é a parte da exposição dedicada à memorabilia. O que é memorabilia? Memorabilia significa instrumentos, roupas, discos, coisas que são criadas pelas bandas. Quer dizer, acho que é um dos andares mais divertidos. Aqui é a parte dos Beatles, temos 3 vitrines dos Beatles. Aqui tem algumas coisas bacanas. Um Hofner do Paul McCartney, autografado por ele em 93. E essa Playboy aqui tem uma história curiosa, porque até então, até recentemente, o único homem, além do dono da Playboy, a figurar numa capa, tinha sido Gene Simmons, essa capa maravilhosa. Mas agora o senhor Bruno Mars saiu também. Eu, sinceramente, acho que ele não merece, mas tudo bem. Isso daí foi o lenço, é um fragmento do lenço que o Freddie Mercury usou no show do Morumbi. Foi destroçado entre alguns fãs ali. E esse é um dos fragmentos que sobraram desse lenço ali. Imperdível, né? Você que está em casa aí, vem pra cá até dia 27 de maio, vai ficar a exposição aqui na Oca de Ibirapuera, né? Exatamente, até dia 27 de maio está aqui. Eu vi ali naquela parte o Bruno Bernardi falando dos ídolos que deixaram saudade, sem dúvida, muitos, né? Viu o Freddie Mercury, que voz linda, maravilhosa, como era bom ouvir o Queen, como era bom também ouvir o Elvis Presley. Foi meu primeiro ídolo, Elvis. Ai, que maravilha. Não, nossa Senhora. O próprio John Lennon também. Ai, também outro querido. Nossa. Mick Jagger. Eita, gente beleza. maravilhosa, viu?